Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um programa Fala Mais. Eu sou Guilherme Reginato e aqui você já sabe, nós falamos de pessoas, comportamento, desenvolvimento humano e também corporativo, empresarial. Seja bem-vinda, Grazi. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E teremos um tema muito especial para os empreendedores no programa de hoje. Atenção! Hoje o tema é tributação, imposto, reforma tributária, como você, empresário, pode estar economizando e entendendo um pouquinho mais desse assunto que está tão em alta. Portanto, se você tem empresa, meu amigo, para tudo que você está fazendo, escute. Se você está dirigindo seu carro, ok, presta atenção na estrada e ouvido ligado aqui no programa Fala Mais, porque vai ser muito, muito, muito importante para o seu negócio. E quem nós estamos recebendo no programa de hoje, meu amor? E para falar de tributação, nada melhor do que pessoas que têm esse domínio, esse conhecimento. Nós estamos hoje aqui com a Jéssica e a Luana. A Jéssica, que é contadora, formada em ciências contábeis, pós-graduada em controladoria e finanças, é gestora do Departamento Fiscal Contábil há mais de 10 anos, da Contabilidade Sul. E também a Luana, que é contadora formada também, pós-graduada em contabilidade, direito tributário, especialista em tributação no mercado financeiro e responsável pelo setor tributário da empresa Contabilidade Sul. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Olá. Prazer ter elas aqui, porque eu vou tirar dúvidas aqui também. Dúvidas do nosso negócio, dúvidas que eu tenho sobre tributação, e a gente vai falar bastante sobre isso. Acho que para a gente começar o nosso papo, eu queria entender de vocês, com a experiência que vocês têm, quais são os maiores ou os principais erros que o empresário comete na hora da tributação, que faz com que, muitas vezes, ele pague mais sem saber que está pagando. Pergunta boa, hein? A gente tem aí um top 5, vamos dizer, né? Mas o principal erro hoje que eu vejo nos empresários, e isso vai, às vezes, do pequeno até o grande, não tem uma distinção aí de tamanho, porque às vezes a pessoa pensa, mas a minha empresa é pequena, eu não preciso ter esse tipo de organização. Mas é em relação a misturar a pessoa física com a jurídica. Eita que pegou aqui, hein? Isso aí é difícil a gente fazer o empresário entender que uma coisa é a pessoa física dele e outra coisa é a pessoa jurídica. A personalidade jurídica da empresa, ela precisa ser respeitada. Existe uma norma, um princípio contábil, da entidade contábil, né? E isso não é respeitado. Amplamente desrespeitado. E a fiscalização, talvez eu já vou avançar aqui um pouco e tu pode segurar se for preciso. Não, por favor. A fiscalização vem evoluindo muito e essa mistura das duas pessoas, a física e a jurídica, já começou a ser pego, tá? Esse ano, 2025, o estado de Santa Catarina já tem formas de pegar essa mistura e tá punindo o contribuinte, tá? O contribuinte tira dinheiro da empresa e depois viu que tirou demais, precisa lá devolver o dinheiro para a empresa. Tudo que entra no banco da empresa, isso é considerado como uma receita. O sócio colocou, é uma receita de fato? Não é. Mas se entrou, tem que tributar, tem que pagar imposto. E aí? Aí o fisco pede, cadê o contrato de empréstimo, então? O sócio emprestou dinheiro para a empresa? Não tem. Corre fazer um contrato, manda para o fisco. Aí o contrato saiu com a data, assinatura, o registro, certificado digital, que seja, com a data de hoje. O fisco fala, Interessante. E aí vai, chega até ao ponto de pedir o extrato da conta corrente do sócio. Então, o empresário que hoje recebe coisas da empresa no Pix pessoal para sonegar essa parte de faturamento e não pagar imposto, preste atenção. O governo, o fisco, todo mundo tem acesso, eles têm acesso ao banco de todos, seja da pessoa física ou da jurídica. Eles não podem usar assim, tem quebra de sigilo, tem algumas regras, né? Mas eles têm acesso. Então, se eles fazem esse tipo de pergunta, é porque eles sabem. Eles não fazem a pergunta se eles já não têm a resposta. E quando você fala em punição, isso
caracteriza sonegação. Exatamente. E aí vem a... E a punição seria multa. O Estado vem sendo parceiro, vamos dizer assim, dando a possibilidade da pessoa se autorregularizar. Alguns estados vizinhos, Rio Grande do Sul é um exemplo, não tem esse cunho muito parceiro, eles são mais punitivos, eles chegam e caneta. Aqui, a fiscalização toma um outro rumo. Ela pede que o contribuinte identifique o erro, se autorregularize e pague, aí vai pagar com correções de atualização monetária, porque o imposto estaria em atraso. Mas não necessariamente vai pagar a multa punitiva. Entendi. Então, o estado de Santa Catarina, diferente de outros estados que a gente conhece, ele é um pouco mais parceiro nesse sentido. Mas ele está também bem à frente em muitas formas de fiscalizar que a gente conhece, que outros estados ainda não têm, né? Isso é bom e ruim, né? E esse seria um dos tops erros que vocês mais encontram comum. hoje. O mais um dos mais comuns. E o que mais que a gente encontra, meninas? Às vezes não conhecer o próprio produto, né? Classifica de uma forma genérica, porque a tributação às vezes tem muito a ver com a NCM, que é um código. Então, hoje a gente se baseia nesse código para definir a tributação do produto. Se ele não está classificado correto, a tributação também fica incorreta. Então, precisa ter um conhecimento bem afiado do produto, de como é composto, até milímetros. A gente vê chapa de aços, milímetros, muda a tributação. Então, conhecer o próprio produto, ou às vezes não dar bola para isso e não classificar corretamente também causa aí a tributação indevida, ou muitas vezes tributa sem precisar, e não tem como a gente reclassificar na contabilidade. Precisa o cliente ter esse conhecimento e passar para nós. E um aliado do empresário seria um bom sistema, onde ele possa colocar essas informações. Um software, né? Com certeza. Muita planilha, muito controle paralelo, acaba que prejudica, né? A gente sabe que tem muita gente que é apegado no Excel e tudo gira em torno de um Excel, mas hoje em dia, dada a complexidade tributária do nosso cenário brasileiro, e eu falo a nível Brasil porque existe legislação municipal, estadual, federal, é uma colcha de retalhos, né? Não tem como um Excel comportar isso. Então, é muito importante que a empresa tenha um sistema e mantenha ele atualizado, mantenha o cadastro de produtos, o que a Luana colocou de, paga imposto a mais, sim, acha que está pagando muito imposto, mas podia pagar menos se mantivesse um cadastro correto, entende? Então, erra-se para o bem de não pagar muito imposto, mas também erra-se para o mal de pagar imposto indevido, né? Perfeito. Sem necessidade. Eu fico impressionado com a dificuldade que o Estado tem de simplificar as coisas, né? Por que não simplificar? Por que não tornar esse processo menos complexo? Porque você imagina que o empresário, a expertise dele vamos supor, fazer portas. Essa é a expertise dele. Então, em tese, a preocupação dele tem que gerar 100% do tempo em melhorar a porta, melhorar a qualidade, fazer um trinco melhor, fazer uma porta que tem um mecanismo mais fácil para abrir, mais fácil para fechar, enfim. Essa tem que ser a preocupação dele, abrir mercado, encontrar novos fornecedores, mas ele tem que tirar 20%, 30% do tempo dele para olhar para a tributação, que é totalmente fora do core business dele, do que ele entende como empresário, e ele tem que olhar para isso. Então, ele tem que tirar... Aí, claro, ele pode contratar uma equipe que vai fazer uma assessoria, mas ele, querendo ou não, ele tem que também saber. Tem que estar por dentro. Ele tem que estar por dentro, ele tem que entender, porque senão ele vai perder dinheiro. Ele vai perder dinheiro. E então o Estado, no fim das contas, quando ele não abre mão dessa complexidade, ele prejudica o contribuinte, que é o empresário. Porque se o empresário, veja, é um contrassenso. Se o empresário ele pudesse focar 100% da atenção dele no que ele sabe fazer de melhor, ele provavelmente vai vender mais, vai faturar mais e vai arrecadar mais. Então a simplificação, ela vai, no meu entendimento, ela beneficia o Estado. Mas aí existem outras coisas que a gente não sabe direito por que não acontece, uma simplificação, que a coisa fica amarrada, né? E fica mesmo, é muito difícil. É muito difícil. Eu já contei essa história aqui. Vale a pena trazer um resumo dela novamente.
O Flávio Augusto, que é um bilionário brasileiro, criador da WhatsApp, já foi dono do Orlando City lá nos Estados Unidos. Quando ele estava muito em alta, inclusive morando em Orlando, ainda era dono do Orlando City, ele lançou na internet um almoço com ele por R$1 milhão. Você quer almoçar comigo? R$1 milhão. E teve um empresário do Rio de Janeiro que mandou o Pix para ele na hora. Aqui, ó, 1 milhão, tá feito. Ele conta, o Flávio Augusto, que ele chegou até a se assustar. Ele meio que fez na brincadeira e tal, e de repente o cara mandou o Pix. E a ideia era o Flávio Augusto almoçar com ele no Brasil, no momento que o Flávio Augusto voltasse pra cá e tal. Só que o cara não só fez o Pix, como pegou um avião e foi pra Orlando, pra encontrar ele o quanto antes. E aí ele foi pro almoço pensando, Flávio Augusto, né? Pô, será que eu não tô extorquindo esse cara? Será que eu tô... Putz, eu lancei o negócio e o cara me mandou R$1 milhão. Lancei assim, só pra ver se ia dar... sabe? Aquela coisa... Da venda, e teve venda, pegou e vendeu, e jogou na internet como que não quer nada, e o cara comprou e disse, putz, cara, R$1 milhão. Vou fazer o seguinte, já sei, vou tirar essa culpa das minhas costas. Ele chegou no almoço e falou pro cara, ó, amigão, obrigado por você ter vindo e tal, a gente vai ter o almoço, mas eu quero que você saiba que se você sentir que não valeu a pena, eu vou te devolver R$1 milhão. E não precisa se constranger. Se você sentir, por qualquer motivo, que não valeu o investimento, é só você me dizer que eu vou te devolver R$1 milhão. Porque eu não quero ficar com isso no meu coração. O cara disse, não, Flávio, fica tranquilo, vai valer a pena. Fica tranquilo, senta aí, vamos almoçar. Resumo da ópera. Termina o almoço e por conta de uma dica tributária que o Flávio deu pro cara, o cara economizou R$9 milhões. Saiu barato. Então, uma boa assessoria, colar com quem já fez, com quem sabe o que está fazendo, vale pagar o preço. Vale e vale muito. Com certeza. Assim, tu falou da simplicidade, né? Simplificar as coisas. E é um ponto que vem com a reforma. Porque essa mesma dor que o empresário tem, o Estado também tem, o governo também tem. Porque é muito complexo, não só para nós, às vezes para eles também, né? Tem os dados, como cruzar, não é igual em todo estado, cada município tem uma legislação, cada estado tem uma lei, tem as leis federais, então, assim, é uma gama de legislações que o negócio ficou tão difícil que, para continuar, tem que reformar, já estamos vivendo uma reforma, temos uma lei complementar que agora vale para todos, tudo igual, o imposto estadual vai ser igual ao federal, vai ser igual ao municipal. Então, acredito que com a reforma essa dor vai diminuir, que é de interesse de todos, não só nosso, mas do governo também. É muito litígio, né? É muita discussão judicial sobre normas que deixam brechas e isso acaba dando uma concorrência desleal. Às vezes vai valer a pena abrir uma empresa em Santa Catarina, às vezes vai abrir lá no Espírito Santo. Então, isso não deixa o país como um todo crescer, né? E fica nítido isso. Sim, assim como a gente já sabe que tem pessoas que estão se movimentando para ir para o Paraguai. Também. Também. Verdade. Então, estão saindo do uma Brasil, guerra fiscal. Aqui do lado, só por uma questão tributária. Exatamente. E esse litígio também encarece o custo da máquina pública, né? O poder público já vive em déficit, né? A gente tem uma dívida pública e milionária, e isso não consegue sair do buraco. É uma coisa que não acaba, e cada vez mais leis e mais brechas, e aí um advogado tem a ideia de essa via aí que a gente consegue uma tese, aí vira algumas teses do século, como a gente já ouviu falar e já vivenciou, e isso é benéfico para as empresas, mas vai complexando a apuração de um imposto que era para ser tranquila, simples, de tal forma que induz a qualquer contador ao erro também, né? Qualquer empresário ao erro também. Eu sinto que talvez a principal pergunta para começar é o que muda? Qual é a principal mudança? O que a gente tem que estar assim, muito ligado, porque isso aqui vai mudar. Porque assim como a gente tem aquelas pessoas que estão totalmente desatentas, não sabem nem o que está acontecendo, nós temos aquelas pessoas que já estão correndo contra o tempo. Já estão buscando mudanças dentro da sua empresa para não sofrer tanto as consequências.
O ponto principal é que não é todos os impostos que vão mudar, são só alguns, tá? Então, não é o sistema todo tributário que vai ser alterado a partir de 2026, é o imposto sobre consumo, tá? Então, hoje a gente tem a figura do PIS e do COFINS, que vão se extinguir, vai ser CBS. Vai sumir. Vai sumir. Acabou-se. Acabou. Vai ser um imposto só, né? Hoje são 2. 2 alíquotas diferentes, vai ser uma alíquota só. E aí o ICMS e o ISS, que o ICMS é do Estado e o ISS do município, vai ser o IBS, que também vai ser uma alíquota só, porém vai ter um rateio entre Estado e município, né? O IPI, ele vai deixar de existir em 95% dos produtos, vai existir só para os produtos que são fabricados também na Zona Franca de Manaus. Então, vamos supor que eu produzo algo aqui, e esse mesmo produto tem na Zona Franca de Manaus. O meu produto vai ter IPI para tornar aquele mais competitivo, né? Porque hoje lá é uma zona incentivada, então tem que continuar esse incentivo de alguma forma, e foi através do IPI. E aí a gente vai ter uma criação do IS, que é o Imposto Seletivo, que vai ser sobre os produtos nocivos ao meio ambiente e à saúde. Então, imposto de renda, contribuição social, INSS, FGTS, eles vão continuar. A gente também espera uma mudança desses tributos, mas a princípio é só esses iniciais que eu passei que vai mudar com a reforma. De maneira geral, você falando aqui para mim, parece que vai ficar mais simples. Exato. Porque a ideia é essa. Em tese, assim, né? Em tese, nós não vamos precisar pensar tanto em alíquotas, porque mudava muito. Para cima, para baixo, dependendo do produto, a classificação que ele se encontrava. Sim. Pensa que o ISS, nós temos no país hoje 5.568 municípios. Então, são 5.568 leis municipais para um único imposto. Isso vai sumir e vai virar um único imposto, que é o IBS. E vai ser unificado ainda, né, com o ICMS, que é um imposto estadual. Temos menos estados do que municípios, mas também é complexo. Então, o que a gente comentou antes da simplificação entra aqui. A ideia deles é deixar isso menos fragmentado, porque a nossa legislação tributária ela é descentralizada. Os municípios mandam no ISS, porque é um imposto municipal. Os estados mandam no ICMS, porque é um imposto estadual. E aí isso gera, além da concorrência desleal que a gente comentou antes, essa complexidade. Então, com a Lei Complementar 214 de janeiro desse ano, a gente não tem tudo definido. É importante a gente deixar isso bem claro também. Vai vir muita lei ordinária, que é leis sucessivas a complementar, né? Para ajudar a compor todo esse cenário, esse novo cenário tributário. E em 2026 começa alguma movimentação no PIS e COFINS, que vai virar o CBS, e começa essa movimentação com o intuito de testes de sistema. Então, lá dentro das notas fiscais vai ter um valorzinho de CBS, e isso não necessariamente vai ser pago, recolhido pelo contribuinte, desde que ele tenha suas obrigações acessórias em dia. Então, aí a importância de ter uma contabilidade, alguém que te assessora e faz as coisas certinho, né? Mas o sistema também do governo precisa se adaptar. Não só o contribuinte vai passar por mudanças, mas também o governo. E se a gente parar para analisar o nosso mapa, aqui no Sul a gente é muito desenvolvido. Mas imagina o fisco lá do Nordeste, aqueles estados mais precários, que a gente sabe que é diferente. Para eles se implantarem tecnologia no governo deles, lá no estado ou no município deles, isso vai levar um tempo. Isso vai demandar muito investimento, infraestrutura tecnológica e de pessoas. Então, essa reforma ela tem um prazo de 8 anos para acontecer. 2033 apenas é o projeto que... Caraca, mas 8 daí anos. como é que fica as pessoas que já estão no andamento, na correção do seu sistema, colocando já em prática, e as pessoas que não estão Ainda não se atentaram. Como é que vai funcionar isso? É por isso que vai ter Confusão. a transação, né? A transição. 8 anos, não vai ser assim, de uma hora para outra mudou o imposto. Vai ser em percentuais. 80% ICMS, 20% IBS. Vai ter essa troca, né?
como a Jéssica bem falou, a gente tem um fisco muito ativo aqui. Quando a gente emite uma nota fiscal já sem um código CBNF, a gente já é notificado. Então, a gente espera que da nossa parte aqui, o Estado também vai notificar, olha, vocês estão destacando errado, não está indo essa informação no SPED, precisa aprimorar. E sempre vem para nós, contador, primeiro, para daí a gente passar para os contribuintes, né? Só que, vamos supor que lá no Nordeste não temos uma alíquota de tal município. Ele não regulamentou, não tem lei regulamentando aquela alíquota e eu vou vender para lá. Vai ter uma alíquota pré-definida pelo Senado, uma alíquota referencial. Se não tiver a lei lá com a alíquota dele, eu vou seguir a lei do Senado, uma resolução que vai ter uma alíquota uniforme para essas situações. Porque eles já estão prevendo vai ter uma deficiência de pessoal, de tecnologia, da informação chegar e ser dada aquela importância que ela precisa, né? Aqui, para nós, a gente está muito mais avançado nessa parte de legislação, tributação, mas a gente entende que lá no Acre, o município, será que ele vai lembrar de regulamentar a lei da alíquota de lá? A gente espera, né? A gente já está preparado, o governo também está. Se não tiver, nós que vamos negociar com eles não vamos ficar sem a informação, tá? Vai conseguir. E um dos princípios também que vem junto com a reforma, e é importante a gente trazer para vocês, é o princípio da cooperação. O que é a cooperação? Parece que é o Estado que quer ajudar, mas, na verdade, por trás dessa cooperação, essa harmonia entre fisco e contribuinte, para mim fica muito claro que a cooperação é os contribuintes ajudando o fisco. Por quê? Na reforma tributária, se eu comprar alguma coisa do Guilherme e ele não me der nota, eu não vou ter o crédito desse imposto. Então, eu vou querer a nota. Perfeito. Eu vou querer a nota. Eu não vou querer comprar mais nada sem nota. Porque eu vou querer esses créditos. E quando eu vender, quem está comprando de mim também vai querer esse crédito. E então, eu vou ter que vender com nota. E hoje, a cultura brasileira da sonegação, hoje ela é incutida, muito bem incutida, né? E está diminuindo, mas a fiscalização tem um trabalho muito árduo em cima de botar todo mundo no eixo, fazer todo mundo tirar nota de tudo, né? Então, com esse princípio da reforma tributária, que é o princípio da cooperação, eu vou querer nota, porque eu vou querer crédito, então eu até te contrato, mas eu preciso da nota, porque eu preciso do crédito. Isso para venda de produto. E para serviços? Mesma coisa. Mesma coisa. E como é que funciona desse crédito? Esse crédito vai ser controlado num sistema chamado Split Payment. Esse sistema Split Payment, ele já existe na Itália, por exemplo. É um país de que vai ser integrado. Tudo integrado, não é a parte. Tudo integrado. É como se a gente tivesse uma conta corrente lá na Receita Federal. E tudo que eu compro gera um crédito, tudo que eu vendo gera um débito. Aí ele faz a apuração, que hoje é o contador que faz, desses créditos lá, e no fim do mês eu sei se deu a pagar ou... Vai estar direto no meu nome, direto no nome da minha empresa, enfim, isso. Já é feito automático. De fato, se simplificou, vai simplificar bastante para eles. Sim, né? Isso vai parecer como hoje... Como o Estado é bonzinho, né? Querido! Como o Estado é querido, meu Deus, eu tô impressionado como o Estado tá nos favorecendo, gente. Isso, olha que beleza. Isso vai parecer hoje em dia com a pré-preenchida. A declaração de imposto de renda da pessoa física, a gente já tem acesso à pré-preenchida. Ela vem praticamente completa, confere-se, tem erros, ainda tem que ser corrigido, mas o split payment de longe lembra uma pré-preenchida. Então, a apuração do contribuinte já vai estar pronta, tu só confere e paga. E quando a gente fala de reforma tributária, e aqui eu vou dar uma opinião pessoal minha, eu sou expressamente contra a cobrança do imposto de renda. Isso é uma opinião pessoal minha. Não sou contra a cobrança de imposto. Já fui mais radical, assim, que não tinha que ter imposto, enfim. Mas eu hoje compreendo que uma sociedade precisa, pela forma de organização que nós temos, a realidade é essa, nós temos um Estado, não temos um outro modelo, e precisa ter uma arrecadação para que essa organização societária aconteça de uma maneira civilizada. Só que por que eu sou contra o imposto de renda? Porque no meu entendimento, a renda é sagrada. Transação de produto, tem imposto na transação de produto? Tem imposto, ok.
compra. Né? Eu sei que eu estou comprando aquilo e vai ter um imposto na compra daquele produto. Ok. Mas a renda, na minha opinião pessoal, ela é sagrada. Ninguém tem que botar a mão na minha renda. Entendeu? Eu não tenho que dar parte da minha renda para ninguém. A não ser que eu queira. Sim. Mas não de maneira compulsória, não de maneira imposta, como é o nome, imposto. Né? Transação financeira, cara, ok. Eu comprei da Grazi, eu pago imposto por isso. Ela comprou de mim, ela paga imposto por isso. Eu vou comprar um carro, tem um imposto lá no carro. Vou comprar uma casa, tem imposto na casa. Vou comprar no mercado os produtos. Porque já tem tanto imposto, né? É Então, que se tá. eu vou comprar uma casa, meu Deus do céu, tem tanto imposto que tu paga de transição e de troca de nome. E como se não bastasse, todo ano ainda tem mais um imposto que tem que pagar. Exato. Não... E que se não paga, experimenta não pagar pra tu ver. Lembrando, essa reforma do consumo não entra imposto de renda e nem contribuição social quando se fala Então continua tudo igual. Isso ali ninguém vai mexer nesse primeiro Porque tá momento com essa lei complementar que a gente está falando. Mas sim, para ano que vem tem algumas... Me ajuda, Luana? Projetos de lei que já prevêem a reforma também do imposto de renda, da tributação do imposto de renda. Aí, ano que vem, quem ganha mais de 50 mil por mês é considerado super rico e por isso vai ter uma tributação diferenciada, né? Ou seja, maior. Sim. Provavelmente. O Estado nunca vai fazer uma reforma para arrecadar menos, gente. Nunca. Teve uma forte... Pode até simplificar, mas é com o intuito de arrecadar mais. Teve uma forte Sempre. politicagem em cima da isenção dos 5 mil, né? Até quem ganha até 5 mil por mês não vai pagar imposto de renda. Então, para esse público não pagar imposto de renda, alguém vai complementar. Quem vai complementar? 50 mil mês, 600 mil ano. É os super ricos que vão complementar, basicamente. Até porque, vê se faz sentido essa lógica. Se eu não tiver 30% da minha renda tributada, isso só não vai voltar para o Estado se eu guardar embaixo do colchão. Por quê? Suponhamos que eu ganhe 10 mil reais. Desse 10 mil reais, 27% é imposto de renda. Vamos arredondar para 30%. Então, 3 mil reais eu devolvo para o Estado, fico com 7. Se eu fico com esses 3 mil reais e eu não coloco ele embaixo do travesseiro, embaixo do colchão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3 mil reais e vou gastar. Vou gastar. Viajar. Eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar um sapato, vou gastar mais no mercado, e isso vai retornar de alguma forma, não só para o Estado em forma de imposto, porque uma parte daquilo vai ser imposto, mas vai girar o dinheiro na economia. Vai melhorar o empreendedorismo, as pessoas vai ter mais grana rodando. Mas o que o Estado quer ele precisa, porque a máquina está muito inchada. Isso. Ele precisa sustentar isso que já está insustentável. Então, ele vai... O máximo que ele puder esticar a corda, ele vai esticar a corda sempre. Sim. Sempre. É um assunto polêmico, né, Guilherme? A gente sempre, enquanto contador, a gente tenta explicar isso. Fica difícil dizer, mas isso retorna para ti com saúde, educação, as estradas, Aí, Só que não retorna, aí né? que tá, né? Mas uma parte dessa reforma do consumo, que envolve os outros impostos, também vai trazer aquela questão de o Estado incentivar a abertura de empresas em lugares que hoje não é incentivado. Porque não vai mais ter essa guerra fiscal entre estados, entre municípios. Entende? Então, espera-se que o Estado consiga manter uma via melhor, a questão logística, acesso portuário, enfim, tudo isso é mais bem estruturado para as empresas colocarem empresas naquele lugar porque é melhor. Não porque o imposto é diferente, porque daí o imposto sobre o consumo vai estar igual em todo o território nacional. O que a Jéssica quer dizer é que hoje, aonde que incide o tributo? É onde tem a fábrica, tem a indústria, não onde é o consumo. Então, Santa Catarina produz muito, mas produz para outros estados, né? A fabricação sai daqui, mas o imposto fica aqui, né? Com a reforma, o local de incidência vai ser aonde é consumido. Para ter consumo tem que ter pessoas. Para ter pessoas, tu tem que ter segurança, qualidade de vida, educação. Então, a gente espera que mude a visão do Estado. Vai ter um investimento para trazer pessoas. Então, se a cidade quer arrecadar mais, ela tem que criar um ambiente favorável para atrair consumidores. Exato. Isso.
Perfeito. Exatamente. Perfeito. Tem uma boa lógica aí. Vamos ver se vai funcionar. Na prática, a gente não sabe, né? Assim, vai ter outros coeficientes de distribuição de renda, né? Mas o principal é que o local de recolhimento vai ser o destino, o consumo. Então, quem consome tem empresas, a empresa consome também matéria-prima, mas o mais é pessoas. Então dá para presumir que Balneário Camboriú vai se favorecer mais e mais e mais? Sim. É uma cidade de muito consumo? Sim. Sim. É uma boa tese. Mesmo que de pessoas passageiras. É porque daí Claro, vai porque ter o consumo é no local, independente. Independente Consumidor de final habitantes. está Isso. lá. Exatamente. Então, se a cidade é turística, ela vai arrecadar mais, porque ela atrai muita gente de fora, o pessoal vem e gasta ali, o imposto fica ali. E por que uma cidade é turística? Porque tem lazer, tem infraestrutura, tem o que fazer, né? Vamos falar assim. Ninguém vai para uma cidade que não tem nada para fazer. Aí o que o Estado, União, enfim, município, ele vou ter que desenvolver isso aqui para ser atraente, para ser turístico. Perfeito. Meu amor, falar em negócios, nós temos um tema maravilhoso aqui no programa de hoje. Pode parecer complexo, mas eu tô desfrutando do programa aqui. Estamos desmistificando essa complexidade toda. Tributação, reforma tributária. E agora eu acredito que você vai trazer um tema também que está sendo bastante comentado, para que as meninas esclareçam aí para nós também. Isso mesmo, estamos recebendo a Luana e a Jéssica, que são especialistas, né, nessa área contábil. A gente falava sobre reforma tributária, que a partir de janeiro de 2026 já começa a valer muita coisa. E a minha pergunta é, a reforma, ela vem no fim das contas para simplificar ou para arrecadar mais? Eu digo os dois. Vai ter uma simplificação, sim, isso não tem como negar, mas não se fala em menos imposto, se fala em mais imposto, né? Então, existem áreas que vai ser incentivadas, a área da saúde, porque a gente sempre vê que vai ser uma alíquota até de 28%. Aí todo mundo pensa, eu vou pagar 28%? Não. Tem algumas áreas que são incentivadas, área da saúde, bares e restaurantes, hotéis. Então, tem bastante regimes tributários específicos ali, né, que está na lei já é certo que vai ter reduções aí de 30% até 60% da alíquota. A cesta básica, hoje, ela tem os incentivos fiscais estaduais. Então, às vezes, um produto que aqui é a cesta básica, não é cesta básica lá no Rio Grande do Sul. Tudo que está na lei complementar, no anexo de cesta básica, não vai poder cobrar nenhum tipo de imposto. Então, a gente já tem também uma lista que vai ser isento, esses 28% não vai incidir na cesta básica. E a gente até fez algumas simulações de alíquota para saber qual é o impacto, mesmo com a redução aí de 30% e 60%, porque vai aumentar. Mesmo com a redução, vai dar uma aumentada, né? A área da saúde, a gente fez aí uma clínica que está no lucro presumido. A gente estima que a carga tributária efetiva vai aumentar em 5,50%. Né? A partir aí de... Então, regime tributário, lucro presumido. Então, para uma clínica do lucro presumido, aumenta 5% com a reforma. 5,50%. E, claro, vai ter condições do Simples Nacional, que eu acho que tem que ficar para um próximo programa, porque é bem complexo do Simples, mas a gente... 90% das nossas clínicas estão no lucro presumido. Então, é essa alíquota que vai aumentar, 5,50%. Assim, em números exatos, né? A gente fatura ali 350 mil mês uma clínica. Médico, dentista, enfim, né? Hoje ela paga 15,96% de impostos. Aqui tá tudo, tá? E, após a reforma, estima-se que vai pagar 21,51%. Então, é aí que tem um aumento de 5,5%. Perfeito. Parece que nesse primeiro impacto é bastante, mas aí a gente tem que lembrar daquela questão. Tudo que a clínica compra, ela compra com nota? Daí agora vai entrar o crédito na jogada. Se pegar a nota de tudo que compra, vai aí vai ter crédito. Aí talvez essa aí empata diferença ou até talvez ganhe. Dê Isso. vantagem. Porque Tem simulações hoje que dá não tem, vantagem. hoje não tem crédito. Hoje é o 15,96 e Sem não tem crédito. o que chorar. É isso aí para mais.
Então, se comprar os insumos da clínica... Eu tô impressionado como o Estado é bonzinho. Ele quer devolver dinheiro, gente. E devolve, Veja só. E devolve. Quem ficar com saldo credor de impostos vai conseguir pedir restituição. Tá? Vai de 30 a 180 dias o dinheiro vai estar... É uma estratégia, no fim das contas, para ter mais controle, para que todo mundo tire nota. É um incentivo para tirar nota. Não é que é bonzinho, que é... A promessa, inclusive, que esse formato de restituição seja mais simples e mais rápido do que hoje tem. Hoje tem já algumas formas de pedir restituição de tributos, mas pode levar até 5 anos para o Estado, o governo, a União, analisar e te liberar. E lá, a promessa é que vai ser bem mais rápido. O crédito ele vai passar a valer só a partir do ano que vem. 2027. De verdade, mesmo 27. Ano que vem começa a destacar, começa a brincar o sistema, mas pagar ainda não. Não vai ter desencargo efetivo desse 1% que vai ser cobrado ano que vem. Nem para mais e nem para menos. Não, vai só ser a mesma coisa as informativa. alterações. Uma dúvida pessoal. Existiu algum momento na história do Brasil que diminuiu o imposto? Que eu me lembre, não. Eu não sou uma pessoa de muita experiência, que eu me né? lembro. Me considero jovem. A gente teve algumas reduções de alíquotas, não tem nada a ver político, tá, gente? Mas no governo anterior, a gente teve bastante reduções, teve redução de IPI, né, na lista. A gente teve reduções de alíquotas que incidiram sobre receita financeira. Então, assim... Mas pontuais e temporárias, assim, né? Uma reforma desse porte, desse tamanho, dessa magnitude... Não tenho, assim... É que o Estado, de maneira geral, independente do lado político, o Estado, ele sempre vai precisar de mais. Porque o Estado nunca diminui. A tendência é essa, né? Isso. A tendência é essa. Quando a gente olha para o mundo, é assim que acontece. Sim. O Estado, quando ele chega num ponto como é no Brasil, ele não diminui, ele só aumenta. Só por quê? Porque é interessante para o sistema que o Estado aumente, seja mais organizado. E isso tem custo. E aí o custo quem paga organizado, mas também não é tão organizado assim. Porque assim, eu vou fazer uma reforma tributária. Mas eu sei que tem um estadozinho lá de não sei aonde que, gente, ele não vai conseguir. Gente, reforma tributária, eu sei porque isso acontece não só na reforma, acontece em todas as outras mudanças que vão precisar de fiscalização. Santa Catarina, bum, explode. Sempre é o primeiro que tá na frente, já tá colocando, já tá praticando. Não. Mas aquele estado lá, ele não consegue. Gente, como não consegue? Mas o Estado tem que dar condições igualitárias, né? Aquele princípio de, se ele não tem isonomia e tal. Isonomia, exatamente. Então, acaba parecendo que tá passando a mão na cabeça, mas é o papel do Estado também, né? Não o pai que tem 3 filhos, um desenrola, vai que vai, o outro meio do caminho, e o outro vai que, meu Deus do céu, aí o pai tem que, né, aquela coisa, a herança vai 33% para cada um, exatamente, não tem o que fazer. Gente. E nós não poderíamos deixar de falar no programa de hoje sobre a questão do tarifaço que vem lá dos Estados Unidos, do Donald Trump, que se fala muito, né? E eu gostaria de entender, na prática, de fato, o quanto isso interfere, que tipo de mercado está sendo mais atingido ou de empresas estão sendo mais atingidas, o que muda na prática? Isso já está valendo, né? Quem exporta ou quem importa? Exporta. Só quem exporta. Isso. Já impactou, né? A gente tem clientes diretamente afetados. E é importante a gente esclarecer que não necessariamente a empresa que vende para os Estados Unidos é a única impactada. Porque o que pode acontecer? Eu vender para outras empresas, outros países, Guianas, enfim, outros países ali, que não tem nada a ver com o tarifaço, mas um outro concorrente meu, que foi impactado, vai começar a abrir mercado, porque não vendeu para os Estados Unidos, vai vender em outro lugar. Tem que mercado, né? Então, isso impacta como um todo a economia que exporta, porque os países que antes compravam só das empresas que não vendem para os Estados Unidos, agora precisam, puxa vida, vou ter concorrência. Tá? Então, assim, já é fato, já está acontecendo. Tem clientes diretamente impactados e tem clientes indiretamente impactados. Consegue dar um exemplo para ficar didático para nós, Jéssica, com uma empresa de algum setor que vocês tenham conhecimento? Madeireira, tá? Madeireira exporta muito para os Estados Unidos. Lá eles compram o nosso
compensados para a construção civil. E isso aqui é muito forte, a gente tem várias extração, reflorestamento por aqui, né? E acaba que as empresas não conseguem mais vender. Teve um período ali de discussão, vai ficar 50%, vai ter uma redução, e isso deixou os compradores com medo. Vai que tá no meio da viagem, tá dentro do navio, não vai mandar voltar, o custo de mandar voltar, então segura, vamos esperar ter clareza nesse processo, se vai ou não vai aprovar, para depois a gente efetuar a compra. E aí o que a indústria acontece? Ela tem um custo fixo alto, ela tem uma folha alta, então ela precisa, às vezes está com o quadro de funcionários incompleto, deixa incompleto. Vê quem tem férias, dá férias. Funcionário quer vender férias, quer dinheiro, quer não sei o quê. Não vamos comprar férias. Todo mundo vai pegar férias. Enxuga, às vezes tem 3 turnos, trabalha dia e noite. Reduz, 2 turnos apenas. Então, isso já está sendo sentido, já está aqui na nossa região, impactou muitas empresas e a gente tem clientes ali na Contabilidade Sul que estão diretamente impactados. E qual que é a visão de vocês sobre o que vai acontecer no médio e longo prazo? Eu penso que o Estado vai ter que tomar algumas medidas. Até ontem saiu já algumas prorrogação de algumas ICMS, prorrogações. O ICMS do Estado de Santa Catarina vai ser prorrogado, mas assim, 3 meses, eu acho que era, né, na prorrogação. Daqui 3 meses a guia tá ali para pagar. Perfeito. Se em 3 meses o negócio não Só vai prorrogar o pagamento. Chega lá, daí tem 2 guias para pagar naquele mês. Perfeito. A do mês e a prorrogada. Então, assim, tem que unir, eu acho, forças de sindicatos e associações de classe que consigam fazer alguma força política e talvez juntar ali o Trump e o Lula para criar uma harmonia, né? Era só resolver com uma cervejinha. Um pagodinho. Eu não consigo entender isso. O homem consegue resolver uma guerra com a cervejinha. Mas não consegue resolver o problema da tributação. Palavras dele, né? Palavras dele. Se fosse eu, ia lá, juntava ele falou, se fosse eu, juntava o Zelensky e o Putin, sentava numa mesa, tomava uma cervejinha, resolvia esse negócio da guerra. Sim. Mas a tributação é mais difícil. Tributação é mais complicado, né? Do que uma guerra. Tô sendo irônico, né, gente? É claro. Tem que conversar, tem que negociar. Política é isso. Né? Política é isso. Tem que sentar, tem que resolver, tem que acertar. É um querendo puxar a corda de lá, outro querendo puxar a corda daqui. Mas se ficar na briga, normalmente todo mundo sai perdendo. Mas o lado mais fraco é o que estoura primeiro. Mas lá internamente, nos Estados Unidos, eles também não têm esse produto para buscar interno. Então também vai impactar eles lá. Também vai impactar. Sabe? Teve clientes de lá que vieram para visitar o fornecedor, que é o nosso cliente aqui, né? E eles falaram, gente, vamos tentar talvez rachar esse 50%, porque a gente precisa dessa matéria-prima. Ainda que eu compre internamente nos Estados Unidos, e eu não tenho isso na qualidade e no custo que talvez seja tão caro quanto isso. Levar então eu o vou pagar 50%, 25% dos 50% eu pago 25%, tu paga o outro 25% e vamos manter a parceria. Todo mundo sai conseguindo comercializar e eu consigo continuar a produção lá dentro dos Estados Unidos. Então lá também vai ter impacto, não esperem que não vai ter. É que é quase como se fosse um jogo de truco, mal comparando. Isso. É um jogo de truco. Isso. Então o Trump entende na cabeça dele que tem coisas que precisam ser ajustadas. Só que se for só na conversa, no papo, o negócio não vai andar. Então ele trucou. Isso. Ele trucou com o mundo inteiro. E teve uns que correram. E teve um que pediu 6. E teve uns que pediram 6. E aí, para esses uns que pediram 6, ele pediu 9. Isso aí. E aí o cara correu ou pediu 12. Então é mais ou menos isso. Bem isso. E com o Brasil nós estamos nessa. É truco, 6, 9 e... Só vai até 12, né, gente? Pois é. Uma hora vai ter que acabar. No colégio sai até 12. Mas não é fácil. É uma questão que é muito além daquilo que a gente pode imaginar de opinião que a gente dá no boteco, assim, sabe? Sim. Ai, não, porque eu acho que é isso, porque eu acho que é aquilo. E o brasileiro, ele gosta disso. É muito além, porque de fato está impactando a empresa e a vida dos funcionários da empresa que tu não consegue mensurar. E o tanto que isso é acobertado. Eles jogam umas nuvens de fumaças, como dizem, né? Porque assim, ó, a empresa, a indústria em questão, ela teve que chamar o Parque Fabril e dizer assim, vocês sabiam que está acontecendo isso aqui? Vocês sabiam que a gente não vai mais conseguir vender para os Estados Unidos? Eles não sabiam. Então, também, o desinteresse da população, né?
Entendeu? Entender e saber que talvez o negócio vai ficar feio. Sabe? Fecha a torneira quando escova o dente. Começa a ter alguns tinos que, se a pessoa não se instruir, cara, vai na conversa do boteco. O empresário Exatamente. que tá atento é uma situação, mas as pessoas no dia a dia, elas não estão se atentando a essa questão. Porque não chegou o impacto ainda, né? Exatamente, Luana. Entendi. Agora você tocou no ponto. É que tá no processo, né? No final das contas, ainda a água não bateu no bumbum. Isso aí. Não. Então, o brasileiro, ele é assim. A hora que bater, ele vai Aí dizer, eu opa, vejo. eita, o que tá acontecendo? É um comportamento... Eu me incluo nesse padrão de comportamento. Até que a coisa não degringola, a gente vai levando. Isso. A gente vai levando. E tem tudo pra acontecer muita coisa ainda. Sim. Toda essa Com questão... certeza a novela não acabou, tá? Não, e ainda toda essa questão da pressão política sobre o STF, externa, né? Isso tem muitos capítulos pra acontecer. E tem muita coisa Essa que a gente novela. nem sabe, tá? Exato. E eu não sei se a gente vai saber de tudo algum dia, mas... Você tem alguma coisa aí que você Não. tá guardando aí, Jéssica? que você quer? Você tem alguma informação aí que a pessoa ainda não É sabe? só porque realmente deve ter muito lobby, muita coisa política que acaba que não vaza pra gente. E aí, às vezes a gente acha que sabe e talvez Vem nunca... uma surpresa no Vem final, surpresinha, né? não sei. Perfeito. O jogo é tenebroso. E no fim o empresário fica de marionete nessa brincadeira toda, né? Só falta botar um... Exato. Só falta às vezes botar Não, realmente gente. o narizinho de palhaço. Para vocês que trabalham e que vocês têm que dar essa assessoria para essas empresas com tantos ramos, porque se você pega com certeza vocês atendem nichos diferentes, setores diferentes, distribuidora, lojista e indústria, tem que dar conta do negócio, porque essas mudanças, elas acontecem com muita frequência, né? Não a reforma em si, mas aquelas que vocês estavam falando que são os adendos ali, como é que é? Assim, Né? Acaba... Até ontem teve um questionamento de um cliente que eu me peguei refletindo. Qual vai ser o cenário para final do ano de 2026? Se fosse uns 2 anos atrás, a gente conseguiria mensurar, não tão exato, mas conseguiria. Eu falei para ele assim, olha, tem reforma, dá para mensurar a alíquota? Tá. Mas tem tanta lei para sair. Tem a questão política, tem tanta coisa que a gente não consegue mensurar, que a gente não tem mais uma resposta. Então, assim, a gente está ficando também um pouco de mãos atadas. A gente está hoje se limitando a responder o hoje. Legislação Vamos viver o atual. hoje, né? Que já está um pouco difícil. Então, assim, essa questão política, econômica, está afetando, assim, num geral, e afeta também a decisão, né? A decisão do empresário a longo prazo. A gente não tem mais muitas métricas para ajudar, né? Isso retrai a economia, né? O poder de compra fica, às vezes, congelado. A pessoa até tem dinheiro para comprar. A Selic. Olha a altura dessa... Mas ela tem Selic tá tão alta. investimento, né? Vou deixar o dinheiro lá rendendo ou vou comprar um terreno, uma casa, um carro? Deixa rendendo, né? Vai saber o que vai acontecer ano que vem, ano político. Muita coisa pode, né, mudar. Então, isso retrai a economia como um todo. E daí todos perdem, né? Perfeito. Olha, Jéssica, Luana, foi um programa extraordinário, muito proveitoso. Acho que a gente pôde trazer muita informação e desmistificar muita coisa para quem está nos ouvindo. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada, meninas, por atenderem o nosso convite. Imagina. Foi uma alegria tê-las aqui conosco. A gente Obrigada. que agradece as portas abertas, né? É sempre bom a gente vir falar de coisa que a gente gosta, né? E ficamos aí à disposição para uma próxima conversa, se vocês Que quiserem. assunto tem, né? Assunto tem. Assunto tem. E quem quiser acompanhar vocês nas redes sociais, A Contabilidade Sul, né? @Contabilidade Sul. E Luana. vocês querem deixar A gente pessoal? tem os mais particulares, né? @Luana Silveira. O meu é Gé Suyan. Não- Gessuia. Beleza. O meu é o @gui.reginato. E o meu é Grazi Bonfante. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente está de volta com muito mais. Até lá. Até.